Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia se encerrando e mais um dia nós encerramos na presença de Deus. Nós começamos e terminamos o nosso dia na presença do nosso Deus, porque Ele é bom demais. Vamos começando pelo livro de Levítico hoje. Já lemos dois livros, Gênesis e Êxodo. Agora vamos entrar em Levítico. Estamos ainda no Pentateuco. Daqui a pouco nós chegamos lá no Novo Testamento. Capítulo por capítulo da Bíblia. Aqui neste canal você aprende. E a primeira coisa, como eu disse no vídeo passado, você tem que ter uma vida de oração. E aí Deus vai te dar grandes revelações da Sagrada Escritura. Você quer aprender a ler a Bíblia de maneira correta? Vamos ler com nós e conforme nós vamos lendo, nós vamos aplicando o texto. Amém? Você aqui aprende também a ministrar a palavra. Fica ligadão aí no céu neste momento, porque o céu tem bênção para nós hoje. Vamos lá? Levítico capítulo 1, ou capítulo 1 de Levítico. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Olha, de sua própria vontade, é interessante, né? Tem que ser da tua vontade, não pode ser forçado, não. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele a sua expiação, né? Que aqui é a lei cerimonial, né, irmãos? Eles ofereciam lá o seu sacrifício para Deus perdoar. Simbolicamente, eles colocavam a mão sobre o animal, confessando os pecados ali. Simbolicamente, os pecados passavam para aquele animal. O animal tinha que ser sem mancha, ou seja, sem defeito. E ali Deus aceitava o sacrifício do holocausto e perdoava os pecados dele. E como eu disse esses dias, não precisa mais disso porque Cristo já, aleluia, levou sobre ele os nossos pecados. Então, se você quer ter os seus pecados perdoados, você não precisa pôr a mão no animal e confessar o pecado. É só você dobrar o joelho, confessar o pecado, aceitar Jesus, se arrepender e se converter. E meu irmão, você já está perdoado, ele apaga os seus pecados, lança no mar de esquecimento e escreve uma nova história para você. Aleluia. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e aspergirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Até a lenha sobre o fogo tinha que ser em ordem como Deus queria, né? Você quer que Deus trabalhe na sua vida, quer que Deus receba os seus sacrifícios, o seu louvor, né? Aquilo que você faz para Ele, então tem que ser em ordem. A tua vida tem que procurar estar em ordem. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o rebanho e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Até o sacrifício tem que ser em ordem. Deus não gosta das coisas de qualquer maneira, entenda isso. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar, holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Irmão, Deus ama quando a pessoa chega nele e pede perdão e quer mudar de vida. Por quê? Olha o que o texto diz. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Quando a pessoa reconhece que é um pecador e vai lá confessar os seus pecados de todo o coração. Ah, meu irmão, isso alegra o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que só é festa no céu quando um pecador se arrepende. Então por que é cheiro suave ao Senhor? O camarada está confessando os pecados. Ele confessou os pecados sobre aquele animalzinho. O animalzinho agora foi sacrificado, está sendo oferecido ali, né, como aspersão dos pecados daquela pessoa. E Deus está recebendo, por quê? Porque aquela pessoa só foi lá oferecer o boi ou a ovelha
Por quê, irmão? Porque confia que Deus vai perdoar os pecados. Não tem como alguém chegar para pedir socorro para alguém que ela não confia. Então, se ia até o Senhor, levava lá o seu gado sem defeito, colocava a mão, simbolicamente ali confessando os pecados, ali pelos filhos de Arão que oferecia diante do Senhor, os sacerdotes, eles faziam tudo com ordem, decência, obra, tudo certinho como Deus queria, e isso se tornava cheiro suave ao Senhor, porque quando é do jeito que Deus manda, isso torna cheiro suave e agradável ao Senhor. Só que tem uma coisa: se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem mancha. Não pode ter defeito, irmão. Nós temos que chegar diante de Deus. E eu vou falar para você, hoje é Cristo que conserta o nosso defeito. Mas nós temos que reconhecer que tem defeito para poder chegar diante do Senhor. Sabe por que o animal não podia ter defeito? Porque a pessoa tinha os defeitos. É por isso que Cristo, sendo santo, sendo filho de Deus, sem defeito, sem pecado, se tornou pecado por nós. Porque não tem como alguém pecador levar pecado. Pecador comete pecado, não leva pecado. Então Jesus levou os pecados porque ele não era pecador. Ele era o Filho de Deus santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então pecador comete pecado. Aquele que é santo leva os pecados. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que e a degolará ao lado do altar para a banda do norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá dos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote as porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta... Olha, irmão, olha, eu vou entrar no algo que Deus está colocando no meu coração aqui. Você está vendo que eles tinham que oferecer uma carne queimada, tinha que queimar ali sobre o altar, o holocausto, ou seja, o sacrifício, tinha que ser queimado. Ah, irmão, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que a nossa carne tem que ser queimada. Como assim, pastor Hamilton? Nós temos que queimar a nossa carne. Nós temos que queimar a nossa carne para poder andar em santidade, queimar a nossa carne no jejum, na oração. A nossa carne, ela tem que ser queimada diante de Deus. Ela não pode ser alimentada, ela tem que ser queimada para Deus receber. Ou seja, é aquilo de negar-se a si mesmo. Louvado seja Deus. Então, se você tiver que queimar uma carne, queima a sua aí hoje. Aleluia, deixa Deus trabalhar aí. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha e as queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Aqui o capítulo 1 acaba. Então o que aprendemos aqui? Todo animal que era levado, pombinhos, né, rolinhas, ou animais pequenos, tudo que é do animal era queimado. Na verdade era repartido. Deus falava para queimar o que lemos aqui, né? Teve partes que eram queimadas, teve parte que não, mas no geral, tudo que era levado era apresentado ao Senhor. O problema nosso é que muitas das vezes nós queremos se apresentar a nossa vida ao Senhor pela metade. E não podemos se apresentar pela metade. Por quê? Porque os pecados eram depositados no animalzinho. Então, todo animalzinho era levado, era aproveitado diante do Senhor, todo animal. O Senhor não quer você pela metade, o Senhor quer você por inteiro. Não é o teu coração, é a tua mente.
é todo o teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Olha quantas coisas que a gente aprende. Então, se você ama a palavra, já compartilha, deixa like. Se você conhece alguém que quer, aleluia, ler a Bíblia inteira, estudar a palavra, vem cá, vamos comigo, canal aqui do evangelista Hamilton Zeballos, vamos fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Hamilton, eu quero ajudar, pastor, aí no ministério. Leia a descrição desse vídeo. E que Deus abençoe a todos que têm contribuído com esta obra aqui. Em nome de Jesus, que Deus possa retribuir 1 bilhão de vezes mais. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Dormem com Deus. Por quê? Você vai dormir, mas o guarda de Israel não tosqueneja, ele não dorme. Deus cuida de você quando você dorme, Deus cuida de você quando você acorda, o tempo todo Ele cuida de nós. Que Deus abençoe a todos.